Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje quem tá de volta aqui com a gente é um cara que eu particularmente guardo simpatia, que é o professor Clóvis de Barros, tá? E eu tô há horas para reagir esse vídeo aqui, e chegou a hora. Por que eu tô querendo reagir? Porque eu gostei do título. Você sabe que eu não assisto o vídeo antes, né? Então aqui é uma reação genuína que a gente faz no canal. E o título do vídeo do professor Clóvis que a gente vai reagir agora é Por que o homem criou Deus, Feuerbach e Karl Marx? O título ficou meio ruim, né? Porque parece que o homem criou o Marx, o homem criou o Feuerbach, né? Não sei. Mas enfim, acho que pode ser uma discussão interessante. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A partir de agora, segunda metade da minha aula, eu passo a falar do Deus criado pelo homem. Em outras palavras, desde que o homem existe, aparentemente, ele sentiu necessidade de criar um Deus. E caberia a pergunta, por quê? O primeiro autor que eu trago aqui é um sujeito chamado Feuerbach. Escreveu um livro chamado A Essência do Cristianismo. Eu estou em 1841. E Feuerbach diz simplesmente: o homem inventou Deus para que transcenda sobre ele. E inventou Deus por quê? Porque precisou inventar. E precisou inventar por quê? Porque a sua vida no mundo material, a única vida que é, o levou a necessitar desta crença. A crença de um justiceiro, a crença de um organizador, a crença de um ordenador, a crença de um relojoeiro, a crença de alguém que está fora e que organiza o que está dentro. Feuerbach deixa muito claro: o homem inventou Deus porque nunca entendeu que a sua existência é exclusivamente consequência dele mesmo e da materialidade que o constitui. Acho bacana esse tipo de reflexão, né, gente? Pra quem não tá há muito tempo aqui no canal, provavelmente não sabe, mas eu tive uma fase muito nietzscheana, tá? Tive uma fase, consumi muito, li muito Nietzsche. Pouquinho antes de eu inaugurar o canal aqui. Quando eu inaugurei o canal aqui, eu ainda estava lendo. Aliás, você vai encontrar vídeo meu falando de Nietzsche aqui, lá entre os primeiros vídeos aqui do canal. E o Nietzsche, embora assim, hoje eu tenha uma posição até bastante crítica em relação, tá? Teve uma importância na minha formação intelectual, né? E uma das coisas que eu acho relevante, pelo menos para mim, foi da obra do Nietzsche, é justamente entender essa necessidade que o homem teve de inventar Deus, né? Então ele é muito bom para destruir esses ídolos, né? Não é a mesma linha do Feuerbach, né? Não partem, vamos dizer assim, da mesma estrutura, mas para mim me ajudou nesse ponto, ajudou a entender e até reforçar o meu materialismo, né? Então, hoje reconheço muito dos problemas do Nietzsche e como que a sua teoria foi instrumentalizada, inclusive pela sua irmã, pelos nazistas, aquela coisa toda, é verdade, né? Eu particularmente não sei se eu acredito que Nietzsche era um cara da extrema direita, um precursor, talvez, dos fachos, eu acho que não. Mas a irmã dele certamente sim, e ela ficou com o espólio da obra, tá? Agora existem muitas problemáticas no existencialismo do Nietzsche, tá? Mas para mim serviu na minha caminhada intelectual, então eu não rechaço, tá? Me ajudou bastante a fundamentar, por exemplo, o meu materialismo. E Deus, como tudo que acontece com o homem, é uma consequência estrita das condições materiais em que o homem sempre viveu. Logo depois de Feuerbach, um discípulo
certamente um discípulo que o superou. Eu me refiro a Karl Marx. E um outro ponto, assim, só para ir complementando, é difícil complementar o professor Clóvis, mas assim, o homem não só criou Deus, como o criou à sua imagem e semelhança, né? Para resolver o problema da finitude, dentre outras coisas. Porque se tudo que a gente vê nasce, cresce, fica velho e morre, a tendência é crer que tudo no universo obedece essa lógica. Então, se há um planeta Terra, ele há de ter surgido, ele há de acabar, e na ausência de uma melhor explicação, é possível colocar ali o Deus da lacuna, né? Dentre outras formas, eu estou aqui apenas sugerindo uma. Tá? Quando se pensa em Deus, em Marx, surge imediatamente uma frase conhecida de todos: a religião é o ópio do povo. Na perspectiva de... Que é um textinho que é curioso, porque, pelo menos na edição que eu tenho, eu acho que tá com todos assim, né? Tá na Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, num texto chamado Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Introdução, que fica no final do livro. Não é a introdução, tá? É o nome do texto, que é Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Introdução. Se eu não me engano, é nesse texto que tá. Eu li há muito tempo, mas se eu não me engano é nele. De Marx também, o homem inventou Deus. O homem inventou Deus e mais do que isso, o homem inventou um culto para Deus. E mais do que isso, o homem inventou comportamentos que indicariam a vontade de Deus. Mais do que isso, o homem inventou comportamentos adequados e inadequados em função da vontade de Deus que ele mesmo inventou. E por que isso? Na perspectiva marxista, tudo o que acontece no mundo, tudo o que é visível, tal como a religião, a moral, Deus, o Estado, a política e a educação, por exemplo, só podem ser explicados por uma matriz material e social que é a produção de bens materiais. As relações de produção, né? O conjunto das relações de produção que pautam toda a estrutura social, né? Tanto a infraestrutura como a superestrutura, né? E Deus seria um elemento superestrutural, portanto organizativo da sociedade, entretanto produto da infraestrutura, ou seja, das relações de produção. Então, a superestrutura, que é onde se encontra Deus, é produto das relações sociais de produção e reprodução da vida material. Tá? É isso que nós entendemos. De tal maneira, meus amigos, que são as forças de produção e as relações de produção numa sociedade a causa última do divino. Em outras palavras, eu não posso entender Deus a partir de uma análise estritamente religiosa ou teológica. Eu não posso entender os discursos sobre Deus olhando apenas para os discursos sobre Deus. Eu não posso entender nenhuma doutrina, nenhuma teoria a respeito de Deus olhando apenas para ela. Existe um subterrâneo explicativo. E esse subterrâneo explicativo, que Marx chama de infraestrutura, é a maneira como o homem produz bens materiais na sociedade. E assim, Marx e Engels entendem a religião como um instrumento de dominação de classe. Quando a gente procura entender isso ao longo da história, o que a gente tem? Bom, primeiro que aquilo que eu, na falta de uma melhor maneira de chamar, chamo de
fenômeno religioso, isso é mais antigo que a luta de classes. Então vejam, existem crenças no sobrenatural, existem explicações mágicas para a razão material da vida na Terra antes de existir propriedade privada, classes sociais e Estado. Então a ideia já vinha sendo desenvolvida muito antes. Isso a gente pode chamar de fé, de crença. Por quê? Entre outras coisas, por aquilo que eu disse antes, uma necessidade de enfrentar o desconhecido, e nós enfrentamos esse desconhecido a partir de nós mesmos, da nossa realidade, daquilo que a gente é, do nosso comportamento, do nosso ciclo. Então tudo que a gente cria, né, dentro desse misticismo, atende a duas premissas. Uma, de ser um espelho de nós mesmos e das nossas relações sociais, e outras, para enfrentar o nosso medo do desconhecido. Tendencialmente, nós tememos o que não conhecemos. E temos pânico da finitude. Temos pânico da finitude. Então, a gente cria esse conjunto superestrutural a partir das nossas próprias relações. Isso é anterior, tá, gente, à luta de classes. Então, você já vai encontrar em sociedades que não tinham Estado e que, portanto, não tinham classes sociais, explicações divinas. Por que nasceu, por que morreu, por que tem melhor caça, por que não tem, por que tem água, por que não tem, por que enfim. Já existiam essas explicações antes. O ponto para nós marxistas há uma gênese da sociedade de classes, um processo onde várias coisas acontecem, que Engels vai chamar de revolução neolítica. Este processo é o processo onde tudo acontece de maneira relacionada. Então, começamos a praticar agricultura, há uma privatização da família a partir da privatização da mulher, ao estabelecimento de uma classe dominante e ao estabelecimento de um acordo entre os indivíduos dominantes para manter-se e reforçar essa posição de dominantes em relação àqueles que eles passaram a explorar o excedente de trabalho. Dentro deste processo, que inclui também um processo de divisão social do trabalho, que quando se estabelece as sociedades sedentárias, o que a gente vai ter? Uma divisão social do trabalho que é realizada por aptidão. Neste mesmo processo vai haver o surgimento de uma classe dominante, composta pelos mais fortes e mais inteligentes, que vão subjugar os demais e extrair o excedente do trabalho dos demais. Nesse mesmo processo, o que vai acontecer? Você vai por aptidão. Então, aquele que sabia construir casa, construía casa, aquele que sabia plantar, plantava, aquele que sabia pescar, pescava, e assim por diante. Aqueles mais fortes, mais inteligentes, responsáveis pela segurança dos demais, se transformam na classe dominante e passam a extrair o excedente do trabalho, num processo que acontece mais ou menos nesse período que a gente conhece como Revolução Neolítica. Neste ponto, onde vai haver uma divisão social do trabalho baseada em aptidões, aqueles que, antes disso, eram os do bando responsáveis por interpretar os fenômenos da natureza, vão se transformar nas lideranças religiosas, geralmente os mais velhos, que têm mais experiência, que dessa experiência vai surgir aquilo que a gente entende como fenômeno religioso. Então eles já vão dar as explicações místicas, mágicas, para aquilo que eles não entendiam do movimento dinâmico da natureza. Estes, nesse momento de transformações de estabelecimento da sociedade de classes, vão obter privilégios ao se associar à classe dominante. No sentido de justificar a posição
de dominância da classe dominante a partir de uma aspiração mística, divina, se você quiser. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma configuração da divisão social do trabalho nessa gênese da sociedade de classe, onde os, entre aspas, religiosos vão se abster do trabalho de reprodução material da vida, tendo uma posição destacada na sociedade, justamente por dizer que há um direito divino de governar daqueles que governam. Qual vai ser a consequência disso no desenvolver deste processo? Todas as ditas civilizações primordiais são teocracias. Não há divisão entre Estado e religião. O líder político também é um líder religioso, em alguns casos até mesmo exigindo ser tratado como um deus. Mas se não fosse tratado como um deus, ele era no mínimo o representante de Deus, referendado pelos religiosos. Ou seja, a prática religiosa surge enquanto uma prática institucional atrelada ao Estado e atrelada à ratificação do poder dos dominantes. Sendo assim, a função da religião na sociedade de classes é manter a estrutura de classes e, portanto, manter a posição de dominação da classe dominante. Isso não tem necessariamente relação com a espiritualidade dos trabalhadores. Isso é uma questão que tem outras dinâmicas além dessa. Tá? Agora, a institucionalização dessa espiritualidade na forma de religião atrelada ao Estado, é pura e simplesmente um instrumento de dominação. A pessoa que crê em determinada prática religiosa institucionalizada fica refém dos líderes religiosos dessa prática. Veja, isso tem uma função histórica, que é a mesma até hoje. Você pode questionar o que diz uma pessoa. Agora, se você crê em determinada religião, você não questiona os ditames dessa religião. Só que ninguém conversa com Deus. A gente conversa com alguém que se diz intérprete da vontade de Deus. Então são ventrílocos de Deus. Então você pode questionar a autoridade de um homem. Agora, se você crê na religião, você não questiona a autoridade dos deuses ou do Deus dessa religião. Então o líder político de uma teocracia, quando ele diz algo, é Deus falando. E você não pode questionar Deus, porque Deus está sempre certo. Porque Deus é poderoso, porque Deus pode te castigar. Bom, aí tem várias formas de chantagear as pessoas a se manterem obedientes. Então você, trocando em miúdos, obedece ao pastor achando que está obedecendo a Deus. Sacar? É essa a lógica. Porque se eu chego para você e digo, olha, você tem que fazer isso porque é certo, você vai dizer para mim, quem é você para me dizer isso? Agora, se você crê em determinado Deus e eu chego para você e digo, olha, Deus, esse aí mesmo que você acredita, quer que você faça tal coisa. Se você entender que eu sou um representante legítimo desse Deus que você acredita, você vai obedecer. Isso é um instrumento muito poderoso. Isso existe há milhares de anos. E é tão poderoso que funciona até hoje. Essa é a dinâmica da religião. Entende? Tem outras dinâmicas, tem outras camadas, tem outros níveis de abstração. Eu estou chamando a atenção apenas para um dos pontos. A título de exemplo, na sociedade capitalista, o homem produz bens materiais em função de um divisor. A sociedade se divide em dois: proprietários dos meios de produção e não proprietários dos meios de produção. Nesse sentido fica evidente
que a compreensão de todos os fenômenos sociais, como o direito, como a moral, como a educação, dependem do entendimento de como os bens materiais são produzidos, ou seja, da relação entre proprietários e não proprietários dos meios de produção. Burgueses e proletários. E burgueses e proletários se relacionam conflituosamente. E por que se relacionam conflituosamente? Porque têm apetites excludentes. O burguês quer aumentar o seu lucro. E o proletário, a renda da venda da força de trabalho. É isso, né, gente? Vamos lembrar que o lucro é salário não pago. Então há um conflito distributivo aí, né? Um conflito de interesses, né? O proletário quer ficar com uma maior parte do produto do seu trabalho. Só que para que isso aconteça, há necessariamente a diminuição do lucro do burguês, porque o lucro do burguês é justamente o trabalho não pago ao proletário. Apetites excludentes. Então você percebe que burgueses e proletários se enfrentarão. Burgueses e proletários se enfrentarão numa luta de classe. E Deus é o resultado da luta de classe. Deus é uma consequência, entre outras, da luta de classe. Deus é um Deus burguês. E a religião é o ópio do proletariado. Você dirá por quê? Ora, porque o burguês, ele ganha sempre a luta contra o proletário, porque ele explora o trabalho do proletário, ele detém as condições materiais de venda da força de trabalho. O proletário só trabalha se ele quiser, como ele quiser, quando ele quiser, onde ele quiser. E o proletário, além de tudo, costuma ser abundante. Assim, se não quiser, tem outro. Curiosamente, o proletário costuma saber se defender quando detém uma competência rara no sistema produtivo. Mas quanto mais rara é a sua competência, menos a sua resistência poderá ser de classe, e mais ela é individual. Portanto, o burguês explora e controla o trabalho do proletário, e portanto a luta de classe é uma dominação de classe. E o que é que Deus tem a ver com isso? Ora, meus amigos, poderíamos imaginar que a burguesia controla o proletariado na porrada, violência física. De fato, a polícia é burguesa, sabemos disso. É só ver quem a polícia para na rua e você perceberá que a polícia é uma polícia de classe. Eu acho que não tem dúvida, né, galera? A galera que tá aqui não tem dúvida disso, né? Tem inclusive vídeo de comandante, se não me engano, da rota, falando textualmente isso, que a abordagem nos Jardins é uma, que a abordagem, sei lá, no Capão Redondo é outra. É isso, entendeu? A polícia não existe para manter a paz. A polícia existe para defender a propriedade. Ponto. E a justiça, a mesma coisa. Ela não existe para prender os criminosos. Ela existe para defender a propriedade dos proprietários, daqueles que ameaçam a propriedade. Ponto. Se você não entendeu isso, volta para o começo, você não entendeu nada. Sabemos que a justiça é classista. É só dar uma chegadinha nos presídios e você perceberá quem é que está lá dentro. Mas a burguesia controla o proletariado não é porque detém a polícia, o governo, o exército, o corpo de bombeiros, etc. Porque não é batendo. Se precisa, eles batem. Mas não é batendo. Aliás, esse é o grande plus a mais, com perdão da redundância aqui, tá? É o grande plus a mais do capitalismo, que a gente repete. O escravo sabia que era escravo, o servo sabia que era explorado, o proletário acha que é livre, acha que é um empreendedor e acha que um dia vai ser o burguês. Isso é a mágica que a ideologia faz no capitalismo, né? Oculta a exploração. Faz a exploração glamurosa,
Faz aquele ferrado fudido achar que é um empreendedor e que amanhã ele vai explorar outras pessoas. Faz o explorado achar que é livre. Então, isso é produto da ideologia no capitalismo, né? Que não é uma parte acessória do capitalismo. A ideologia é uma parte central do capitalismo. Marx vai falar em muitas passagens, embora ele não fale especificamente, mas se você quer um texto que aborda esse tema especificamente, a minha grande referência se chama O Poder da Ideologia, do Mesaros. Tá? É um livro que, por padrão de escrita do Mesaros, é fácil, né? E é muito esclarecedor. Então a ideologia ela é tão importante para o capitalismo como o Estado burguês, entende? Como a exploração da força de trabalho. É parte constituinte do capitalismo. É um dos fatores determinantes do capitalismo. É o fato do explorado não perceber a própria exploração. Por isso que não é correto a gente xingar o povo quando ele vota errado, quando ele elege gente que vai atuar contra os seus interesses, porque isso é o normal, isso é o mais comum, isso é o que normalmente acontece. Isso é sinal de que o capitalismo está funcionando, porque o capitalismo funciona para que o trabalhador opere na ideologia do capitalismo, defendendo o capitalismo e reforçando a própria exploração. Se o trabalhador fosse capaz de adquirir consciência de classe naturalmente, já teria acontecido a revolução. Não precisaria de agitação e propaganda, não precisaria de partido político, não precisaria de tudo isso que a gente faz. Era só esperar os trabalhadores entenderem que são uns ferrados, explorados e fudidos, e aí, então, nós somos maioria, nós vamos tomar a porra toda. Nunca vai acontecer assim. Justamente porque a ideologia é ponto central do capitalismo e essa ideologia é que faz o trabalhador não entender a sua posição na luta de classes. O trabalhador explorado acha que é um empreendedor, acha que é livre, por mais que ele não tenha liberdade para porra nenhuma a não ser trabalhar. A única coisa que a classe trabalhadora pode fazer no capitalismo é trabalhar. Quando ela faz alguma coisa que não seja isso, ela tá dando seu jeito, tá se virando nos 30, tá achando um espaço. Porque o espaço dela no capitalismo é trabalhar, de preferência até morrer. O proletário, para cada segundo de revolta, tem anos e anos de submissão, sem revolta. É sinal que o proletário, em grande medida, participa do sistema pacificamente. De uma certa... Sabe, e agora é bom às vezes eu lembrar disso. Uma das críticas que a gente faz à categoria de totalitarismo é essa, porque na estruturação da categoria de totalitarismo, o que diferencia o totalitarismo do autoritarismo? O autoritarismo é algo imposto de cima para baixo. Então, as pessoas sabem que estão num regime onde há autoritarismo, em geral não apoiam muito isso, mas o aparato repressivo controla as pessoas. No totalitarismo, existiria, para quem acredita nessa fantasia aí, uma relação de baixo para cima, onde o dominado, a vítima de um regime totalitário, apoia e sustenta o regime. Há um controle total, inclusive, do que as pessoas pensam a respeito do regime. Por isso que a minha conclusão, na minha série sobre totalitarismo, é só entrar aqui nas minhas séries do canal e ir lá na série que eu tenho sobre a categoria de totalitarismo, é que não há totalitarismo. Se houvesse, o capitalismo seria totalitário. Porque é justamente isso que o capitalismo faz. Entendem? O capitalismo é um regime onde o indivíduo dominado sustenta, apoia o regime. Por isso que a véia do totalitarismo não dá para ser levada a sério. Nem quem veio depois, melhorando o que ela disse.
Se você levar a cabo o que eles dizem, o que é totalitário? O que controla os meios de comunicação, o sistema eleitoral, a ideologia das pessoas, o que prende, o que encarcera, o que produz apartheid. O que é totalitário? O capitalismo. Nada é mais totalitário que o capitalismo. Só que essa é a grande mágica do capitalismo. Eles fazem tudo isso vendendo um discurso de liberdade. E aí tem um texto do Lenin, que é fundamental para entender isso, que se chama Como Enganar o Povo com um Discurso de Liberdade. Se não me engano, é esse o título. Se não é exatamente assim, é alguma coisa parecida com isso. Tá? Então, não há totalitarismo. Se houvesse, o regime totalitário seria o capitalismo, porque é isso que o capitalismo faz. De certa forma, o proletário e o burguês concordam com uma certa ideia de como o mundo deveria funcionar. O proletário e o burguês concordam com uma certa lógica de como a sociedade deve acontecer. O proletário e o burguês controlam mais ou menos sobre o que é certo e o que é errado. O proletário e o burguês concordam sobre a propriedade privada. O proletário e o burguês controlam sobre jornada de trabalho. O proletário e o burguês concordam sobre tanta coisa. E você dirá, como explicar tanta concordância se as discrepâncias materiais são tão abissais? Como explicar tanta concordância diante de tanta discrepância? E, naturalmente, a dominação ideológica é a única explicação. O proletário está convencido de que o burguês tem razão e vice-versa. Em outras palavras, burgueses e proletários parece que flutuam sobre uma mesma matriz ideológica de definição do que é certo e do que é errado. Isso é o que a gente resume com o bordão, né? A ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Tá? É isso que o professor Clóvis está explicando aqui. Discordâncias há, mas que nunca colocam em risco a sociedade em questão. Professor, e o que é que Deus tem a ver com isso? Ora, meus amigos, Deus contribui e muito para que as pessoas suportem a vida que lhes toca. Cara, muito bom. É isso aí que eu penso, na boa. Vocês vão me desculpar, mas eu como, né, acho que a gente tem sim que fazer esse debate. É isso, entendeu? É aquela coisa, você vai se fuder a vida toda e isso é um plano de Deus. Galera, o plano de Deus sempre funciona. Funciona desde que existe Estado, desde a primeira teocracia. Olha, é um plano de Deus. Se fulano lá é o faraó, se fulano lá é o Bill Gates, se fulano lá é o senhor feudal, esse é o plano de Deus para ele. Se você é um fudido, esse é o plano de Deus para você. Mas fica sussa, viu? Fica tranquilão aí. Por quê? Porque o que é viver 40, 50, 70 anos se fudendo, se depois você vai ter a eternidade no paraíso? Pensa, 70 anos se fudendo não é nada. Porque o plano de Deus para você é esse. E depois você vai ter a eternidade no paraíso. É só obedecer agora. Obedece tudo, seja ordeiro, seja pacato, seja dócil, né? Faz o que nós estamos te mandando nessa sua vida de merda, aceita essa porra de vida de merda que você tem, né? Agradece quando alguma coisa boa acontece, mas quando você morrer, se você fizer tudo certinho, tá? Você vai ter a eternidade num lugar que é tudo de bom. Pensa, o que é 70 ou 50 anos se ferrando numa vida de merda, se você vai ter a eternidade, saca? Num lugar que é tudo de bom, é o paraíso, porra. Eu tô dando exemplo aqui do cristianismo, mas isso vale para qualquer religião, tá? Cada uma tem a sua maneira de dizer mais ou menos a mesma coisa, tá? Deus contribui muito para que as pessoas não se insurjam
contra as discrepâncias materiais evidentes. Deus contribui e muito para que milhares de miseráveis não se revoltem contra 2 ou 3 privilegiados. Deus contribui muito para garantir que é mais provável que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entre no reino dos céus. Deus contribui e muito para que não haja maiores exigências sobre uma repartição mais equidistante dos bens materiais sobre a terra. Portanto, Deus é, junto com o seu culto e as suas instituições, o ópio do povo, uma espécie de anestésico que impede a reivindicação do que obviamente seria reivindicável. Isto é, menos privilégios e mais igualdade. E por isso, né, gente, a gente vai chegando no fim e que a gente entende que, superando a lógica da propriedade privada, assim como o Estado há de definhar, a institucionalização da crença, que é o que a gente chama de religião, também há de definhar. Porque se a razão de existir das religiões enquanto instituições que organizam a fé dos trabalhadores, se a razão de existir disso é ratificar o poder da classe dominante, uma vez que não exista mais uma sociedade de classes, perde o sentido, perde a razão de existir. Por exemplo, quando o Lenin vai falar da deteriorização do Estado, ele utiliza o termo, na tradução, né, definhamento. Por quê? Olha, o Estado ele é um aparato de dominação que existe para manter a propriedade privada. Uma vez superada essa lógica, o Estado perde a sua funcionalidade e definha, que ele deixa de ser necessário. Né? Resumidamente, a religião, aqui também mal comparando, teria o mesmo caminho. Por que eu estou dizendo isso? Já que hoje eu decidi, né, chutar o balde e falar desse assunto. Né? Porque tem que falar mesmo, eu não quero me candidatar a nada, eu acho que a gente tem que falar o que é verdade. Né? Que marxista, enfim, deixa pra lá. Né? Mas bora lá. Qual é o ponto? Ora, se nós vamos superar a sociedade de classes, essa estrutura também perde a sua funcionalidade. Isso não significa dizer que as pessoas vão ser proibidas de manifestar a sua fé. Esse é o ponto importante para a gente encerrar o vídeo aqui. O comunismo não quer acabar com a sua religião, não quer acabar com a sua crença. O comunismo não proíbe a prática religiosa. Nós entendemos que a construção histórica que construiu e manteve até então as estruturas institucionais da religião hão de desaparecer, porque hão de perder completamente a sua razão de existir. Isso não quer dizer que o misticismo vai desaparecer, que a ideia de uma força superior vai desaparecer. Você vai continuar podendo ter a crença no que quiser. O que vai desaparecer é a estrutura de dominação baseada nessas crenças. O comunismo não obriga ninguém a ser ateu. Isso muitas vezes é uma consequência do materialismo que nos conduz a isso. Mas não há uma regra, ninguém é obrigado a não crer em algo divino. Ninguém é obrigado a renegar todas as experiências, toda a cultura. Não. O que há de definhar é a estrutura de dominação baseada na crença. Porque essa vai perder a sua função, que é de ratificar o poder da classe dominante. Sem essa função, essa estrutura também há de definhar. Agora, o que vai acontecer com a crença das pessoas? Isso aí é outra história, é outro assunto. Isso não tem nada a ver. Por isso que você pode crer em Deus e ser marxista. Tá? Acho que não há necessariamente uma contradição. Agora, defender a existência de uma institucionalização
da crença, aí sim eu classificaria como algo extremamente antimarxista. Né? Porque nós somos materialistas. E então, quando a gente diz que as religiões, tal qual são estruturadas, vão desaparecer, né, é uma consequência das relações de produção que nós queremos construir. Então, se nós formos exitosos em construir relações de produção que promovam a abolição da sociedade de classes, uma das consequências disso será a abolição da instituição religião. Beleza? E com isso, gente, bom, vamos ficando por aí. Eu sei que eu toquei num tema delicado, tá? Eu não quero ofender você que crê em Deus. Se você acha isso, desculpe, você me entendeu mal. Talvez eu não tenha sido bom em ser claro o suficiente. Tá? Porque o ponto não é derrubar o que você acredita. O ponto é derrubar a estrutura de dominação que existe a partir das coisas que as pessoas acreditam. E esse derrubar não é nem no sentido de proibir, de impor essa queda. É no sentido de criar relações de produção que hão de fazer essa estrutura absolutamente desnecessária. É simplesmente fazer com que perca a função, a razão de existir dessa estrutura. A sua crença, minha camarada e meu camarada, é outro papo. É outro papo. Tá? Eu estou falando da estrutura que instrumentaliza essa crença. Por isso que eu falei aqui. O fenômeno religioso, a crença em algo mágico, em algo inexplicável, em algo superior, é anterior à religião enquanto institucionalização da fé. A religião, enquanto institucionalização da fé, é produto do mesmo processo que criou o Estado e as classes sociais. Então, se nós não vamos ter nem Estado nem classes sociais, a dinâmica social que produziu isso também deixa de existir. Ora, se nós tínhamos explicações mágicas, crenças de divindades ou coisas do gênero antes deste processo, nós podemos concluir que nada impedirá que nós continuemos tendo tais crenças depois que esse processo for superado. Então, o comunismo não quer acabar com a sua crença. Ele quer acabar com a estrutura de dominação que usa a sua crença para defender uma sociedade de classes. Beleza? Acho que agora eu consegui melhorar um pouco, tá? Então, não fique bravo comigo. Eu não quero que você deixe de acreditar em Deus se você acredita. Eu quero apenas que você seja um camarada e ajude a acabar com a estrutura que se aproveita da sua crença. Tá bom? E se você chegou aqui até o final, por favor, deixa teu like, compartilha, comenta aqui embaixo, confere se está inscrito, se a notificação está ativada e, se puder, colabora para a manutenção da nossa programação. Valeu? Falou, tchau, tchau e até a próxima.